Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema é uma série Vida Alinhada com Deus. Nós estamos iniciando essa série hoje e eu quero convidar você a estar pensando conosco sobre este assunto. Mas antes da nossa meditação, eu quero lembrar que todas as terças-feiras, às 19h30, nós temos a reunião de oração. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira, às 19h30, ou então na quarta-feira, às 15 horas, na tarde da bênção. Na quinta-feira, nós reunimos em células. O que são as células? São grupos que reúnem nos lares às 20 horas, todas as quintas-feiras, com a finalidade de estudar as Sagradas Escrituras e também estar orando uns pelos outros. Caso você queira receber o apoio de oração de um desses grupos, entre em contato conosco. Nosso telefone é 3321-5161. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus e no domingo nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino da Palavra de Deus. E às 19 horas, o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero estar pensando aqui sobre uma vida alinhada com Deus. E quando nós pensamos nesse termo de alinhamento, logo vem em mente quando as pessoas vão com o seu veículo, para alinhar o seu veículo. Por que o proprietário ou o condutor do veículo tem esta preocupação de estar alinhando o seu veículo? Ele tem essa preocupação para evitar desgaste das peças, no caso o pneu e outras, e também evitar acidente. E por que nós deveríamos ter a nossa vida alinhada com Deus? Então eu estou convidando você a pensar conosco, porque quando nós temos a nossa vida alinhada com Deus, é muito interessante, porque é fato que nós vamos ter resultados positivos. E se nós não estiver com a nossa vida alinhada com a vontade de Deus, fatalmente nós sofreremos as consequências. Nós vamos causar danos a nós e a outros, aqueles que estão à nossa volta. Por isso que você é convidado a pensar conosco. Eu trouxe o Salmo de número 63 para a gente estar pensando do versículo 1 ao verso 8. Vai falar sobre a vida de um homem que sempre buscou estar com a sua vida alinhada com Deus, que trata-se do rei Davi. Eu quero ler essas escrituras. Salmo de número 63 diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, e em teu nome levanto as mãos. Como de banha, de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando a ti me recordo, em ti medito, durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a ti. A tua destra me ampara. Neste salmo, Davi, ele descreve como era a sua relação com o Deus eterno. E quando Davi escreve isso aqui, ele tinha em mente a situação em que ele estava vivenciando, porque o rei Saul, que era o seu sogro, estava no seu encalço. E ele estava fugitivo nos desertos de Judá. E ele, naquela localidade, ele que era uma pessoa que ia
com regularidade ao templo, adorar junto da comunidade, celebrar o Deus eterno, ele estava no lugar distante do templo, ele estava fugitivo. Mas, mesmo naquele lugar deserto, ele começa a descrever, o desejo, o anelo da sua alma em estar junto de Deus, independente da posição geográfica. Ou seja, ele estava dizendo que, com essas palavras, que ele confiava em Deus, que ele acreditava em Deus e que ele esperava em Deus. Por isso que inicia o verso 1, diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Naquele tempo existia, em situações de conflito, as pessoas às vezes buscavam os seus aliados para ter o amparo nas nações chamadas confederadas, porque não tinha a ONU naquele tempo, e as pessoas buscavam o auxílio das nações vizinhas. Davi, com essas palavras, está dizendo: tu és o Deus forte. Eu não preciso de recorrer às nações vizinhas, eu não preciso de recorrer a homem, mas a minha confiança está no Senhor. Ou seja, independente de qualquer situação que porventura o ameaçava a sua vida, ele estava plenamente confiando em Deus. Quantos de nós, em situação embaraçosa, buscamos o auxílio ou recursos meramente humanos para solucionar ou resolver aquela situação? Mas Davi, a sua confiança estava em Deus. Ele não via ninguém mais forte, tão poderoso quanto Deus, da qual ele professava a sua fé. Ou seja, ele estava com a sua vida alinhada com Deus. E ele diz aqui, que eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Então ele estava falando do aspecto, porque a constituição do homem é material e imaterial. Ele tem uma parte material e a outra parte imaterial, que é a alma. E esse homem, ele estava dizendo: olha, tanto fisicamente eu tenho desejo, necessidade, quanto também a minha alma. Ela anela, ela deseja, eu busco o Senhor ansiosamente. E como buscar a Deus em pleno deserto? E aí que faz a diferença. Aqueles que não estão com a vida alinhada com Deus, eles buscam nos ídolos. Um Deus local, mas ele conhecia o Deus que ele servia, e que esse Deus também apresentava onde se invocava ele, aonde chamava por esse Deus, porque esse Deus é um Deus vivo, ele vai até o necessitado, ele aproxima daquele que chama por ele. E Davi falou assim: a minha alma anseia. Se ele fosse uma pessoa que estivesse com a vida desalinhada com o eterno, naturalmente ele ia buscar os deuses feitos por mãos humanas. Mas ele sabia que Deus é espírito, e ele, estando em espírito, ele sabia que Deus supriria as suas necessidades emocionais, as suas necessidades espirituais e as suas necessidades físicas. Por isso que ele expressa essas palavras. Diz assim: assim cumpre-me bem dizer, enquanto eu viver, e em teu nome eu levanto as minhas mãos, porque eu levanto as minhas mãos. No verso 3 vai dizer assim: porque a tua graça é melhor do que a vida. Ele tinha as suas necessidades físicas ali, mas ele estava dizendo com essas palavras assim: olha, Deus, eu preciso mais do Senhor, mais do que o alimento, mais do que o suprimento físico, porque a tua graça, em outras palavras, assim, se o Senhor estiver comigo, se a tua graça estiver sobre mim, eu tenho capacidade até mesmo de superar a fome, a nudez, a adversidade, o conflito, porque a tua graça há de me sustentar. Ou seja, como no escrito de Paulo, quando Deus responde: a minha graça te basta.
Ou seja, se a graça do Senhor estiver sobre mim, eu posso administrar os possíveis, os eminentes espinhos que podem vir na minha carne. Ou seja, no caso, seriam os ataques do Saul. Ele diz, e com essa palavra está dizendo, a tua graça, a tua capacitação, isto que é ter uma vida alinhada com Deus. Davi, ele tinha essa vida alinhada com Deus. Uma vida alinhada com Deus, ela não busca em outra fonte a não ser o eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Então ele diz isto, e ele sente assim, diz assim no verso 5, como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louvam. Ele estava dizendo com essas palavras, afirmando o seguinte, eu estou, como uma manteiga derretendo pelo Senhor, de amor pelo Senhor. Ele está falando da banha, assim, a minha vida está como uma gordura, uma banha no sol, aonde ela se derrete. Eu estou me derramando pelo Senhor. Isto é sinais de que ele tinha uma vida alinhada com Deus. Isso é uma característica de quem está realmente com a vida alinhada com Deus. E essas características, esses sinais que diz assim, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo, ou seja, uma pessoa que quer estar na presença de Deus, uma pessoa que quer estar meditando nas palavras de Deus, uma pessoa que se consagra por causa da santidade deste Deus. Isso é uma característica. Quando a pessoa, ela apresenta, situação, o inverso disso, que ela não quer buscar a Deus, que ela não quer ouvir a palavra de Deus, até pelo fato de que no Evangelho o próprio Jesus diz assim, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus, é o que está escrito em João, capítulo 8, verso 47, que diz assim, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Quem não está com a vida alinhada com Deus, naturalmente ele sente cansaço, ele sente fadiga, ele acha a palavra de Deus entediante, cansativa, coisa do gênero. Ele sente assim, mas quem está com a vida alinhada com Deus, como Davi estava, ele assim, a minha alma almeja, o meu corpo almeja, eu busco ansiosamente, a minha alma busca o Senhor. Que coisa tremenda. No verso 6, ele diz assim, no meu leito, quando a ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite. Ele estava dizendo o seguinte, olha, quando me falta o sono, não é por preocupação ou com temor dos eminentes inimigos, que no caso seria o Saul, com o seu exército. Não, quando eu perco o sono, eu estou meditando na bondade, para meditar, para lembrar das coisas, porque diz assim, no verso 7, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso, ou seja, tranquilidade, alegria. O salmista no capítulo 6, 4, 6, me falha a memória, diz o seguinte, que eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. O salmista, ele diz assim com muita propriedade, sobre esta questão de estar em paz com Deus, de estar descansando em Deus, No Salmo ele vai dizer sobre isso, sobre a graça de Deus, sobre essa condição que Deus proporciona àqueles que confiam nele, aqueles que descansam no Senhor. Ele diz assim, nas vigílias da noite eu não estou preocupado com as pessoas que me ameaçam, porque eu sei que nas tuas asas, nos seus braços, eu posso cantar cântico jubiloso, porque eu sei que o Senhor me auxilia, o Senhor se levanta ao meu favor. Querido, você que
quer ter uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, procura alinhar a sua vida com Deus, ou seja, colocar a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Quem age dessa maneira, Davi tinha inúmeros problemas, ele tinha uma série de problemas, mas ele procurou colocar a sua vida alinhada com Deus, e ele agora estava seguro que Deus haveria de julgar, porque ele sabia que Deus era poderoso para sustentar e proteger a sua vida e guiar em segurança. Então você que está me assistindo, se você quer ter paz, quer ter segurança, não é em função das pessoas que dão proteção, ou da cerca elétrica, do cachorro bravo, ou das situações, mas está em Deus o Todo-Poderoso, porque Ele guarda a vida da pessoa. Quando nós alinhamos a nossa vida com Deus, nós não precisamos de temer coisa alguma, porque Deus estará nos protegendo, Ele que vai julgar a nossa causa. Por isso eu quero finalizar desafiando a você a pensar sobre isso. A sua vida está alinhada com Deus? A sua vida está em sintonia com a vontade de Deus? A sua vida está em harmonia com aquilo que Deus planejou? Se estiver, com certeza, você não terá o temor das coisas que porventura possa vir, porque Deus, Ele vai cuidar da sua vida. Com essas palavras, eu quero finalizar. Nós estamos falando, uma série aqui, Vida Alinhada com Deus, e é o que Deus espera que nós, alinhar a nossa vida com o Criador, a criatura, se colocar de acordo com o Criador. Pai eterno, eu me dirijo a Ti em Cristo Jesus para Te render graças e louvores pelo Teu cuidado, pela Tua bondade. Que o Senhor use essa meditação para falar ao coração desta pessoa que porventura esteja desalinhado, ela venha reconhecer a importância de estar com a sua vida de acordo com a Tua vontade. Eu oro a Ti, que o Senhor use essa palavra tocando a este coração em Cristo Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.